Vamos lá? Católicos querem saber. Vamos conversar sobre São José. São José, esposo de Maria Santíssima, pai adotivo de Jesus. São José é um personagem extraordinário na Bíblia. É um personagem do silêncio. São José é um homem do silêncio. Não tem na Bíblia uma frase de São José. Não tem palavra nenhuma dele na Bíblia. Os evangelhos, o Novo Testamento, não conservou nada do que ele tenha dito. E isso faz a gente imaginar um homem do silêncio, um homem da contemplação, um homem da interioridade. Essa é a imagem que os evangelhos nos fazem pensar sobre São José, o homem que medita. Mas não é um homem parado. Ser silencioso, ser interior, não quer dizer que José era um homem parado, paralisado. Pelo contrário. O que a gente vê nos evangelhos é José tendo atitude. José sempre aparece fazendo alguma coisa. É o homem do fazer. Não é o homem do falar, do falatório, do palavrório, mas é o homem do fazer. É o homem que faz a vontade de Deus. Essa é a marca de José. Só 2 evangelhos falam de José. O evangelho de Mateus e o evangelho de Lucas. Porque são os únicos 2 evangelhos que falam da infância de Jesus. Marcos e João não falam. Mas a gente percebe, por exemplo, no evangelho de Mateus, como José era um homem do fazer, da atitude, da ação. Você pega, por exemplo, Mateus capítulo 1, 24, a gente tem assim, ó. Ao despertar do sono, José fez o que o anjo do Senhor lhe havia ordenado e acolheu Maria como sua mulher. Ou seja, José fez. Se a gente for um pouquinho mais para frente, Mateus capítulo 2, versículo 14, a gente tem assim: José levantou-se de noite com o menino e a mãe e retirou-se para o Egito. José ouve e faz. É o homem da atitude. Se você pega o capítulo 2, o versículo 21, um pouquinho mais abaixo, José levantou-se, tomou consigo o menino e sua mãe e entrou na terra de Israel. Ou seja, José é o homem do fazer, da atitude, do pé a caminho. Se botar na caminhada. Isso significa que José é um homem de fé. Porque fé é atitude. Fé é dar um passo à frente. Fé é se colocar a caminho. Fé não é ficar parado esperando cair alguma coisa do céu. Fé é crer naquilo que você não vê. Você não viu ainda, mas você já se põe a caminho, em direção, como se aquilo já estivesse acontecendo. Então você vai, caminha, vai adiante, levanta-se e anda. Isso é fé. E José é o exemplo do homem de fé, que tem sua dúvida, mas não fica cobrando a Deus, exigindo de Deus. Como foi o caso quando ele soube que Maria estava grávida. E quando ele
recebe a voz de Deus, quando ele escuta a vontade de Deus, ele vai e faz. Levanta e anda. Lembrei um pouquinho agora do paralítico na piscina de Betesda, quando Jesus chega lá, ele está 38 anos paralisado, esperando alguém jogá-lo dentro da piscina, que eles imaginavam que tinha um poder de cura na piscina. Ele está lá, 38 anos esperando. Numa atitude de fé? Não. Quando Jesus chega, Jesus dá a fé àquele homem. Porque Jesus fala, levanta, toma o teu leito e anda. Aí a fé brota, quando a gente se põe a caminho. José me ensina isso. Espero que te ensine também. Um homem de fé. Agora, um pouquinho da história de São José. São José aparece muito pouco no Evangelho, se fala muito pouquinho dele. Como eu disse, não tem nenhuma fala dele, mas tem alguns elementos dos Evangelhos que dá para a gente ter uma noção. Então, em primeiro lugar, quantos anos José tinha quando José se casou com Maria? Porque José estava noivo, Maria engravidou no período de noivado, e o período de noivado daquele tempo era um período de 1 ano, onde o rapaz firmava o compromisso com a moça e ele tinha 1 ano para juntar um dinheiro para um dote, arrumar uma casa para eles morarem. Era 1 ano que ele tinha para se preparar para o casamento. Então José tinha firmado o compromisso com Maria, ela estava desposada com ele, estava noiva dele, o que já era considerado um casamento, apenas não moravam juntos. E ela já, com compromisso firmado, ele também, ele estava naquele ano se preparando, trabalhando, juntando dinheiro, vendo casa onde eles iam morar, e Maria na casa dos pais aguardando. Nesse meio tempo, Maria engravida do Espírito Santo. Você imagina a cabeça de José. Mas José era um homem de fé e a gente sabe o que aconteceu na história. Bom, quando José firma esse compromisso com Maria, que vai casar, vai se preparar até a festa de casamento, José tem quantos anos? Há, na tradição da igreja, vozes que dizem que José já era bem idoso. Tem até textos apócrifos, evangelhos apócrifos, que dizem que José tinha mais de 90 anos. Alguns dizem 93, alguns dizem 99 anos. E dizem que ele já era casado e agora estava viúvo, então ele vai casar-se com Maria. E que os filhos de José, no primeiro casamento, são aqueles que são chamados de irmãos de Jesus no Evangelho. Quando a gente lê lá no Evangelho, irmãos de Jesus, na verdade não são irmãos de Jesus, são meio-irmãos, porque são filhos de José de um outro casamento. E que José agora tem 93, 99 anos e vai se casar com Maria. Essa história, que você já deve ter ouvido, não é uma história muito reconhecida, não. Porque é uma história que não bate com a realidade. Porque quando você vai lá nos tempos de Maria e José, nunca que um pai ia casar a filha, no caso o pai de Maria, nunca iria casar a filha, Maria, com um idoso. Porque o pai sempre procurava um rapaz jovem, forte, saudável. Porque não tinha pensão alimentícia. Não tinha governo pagando aposentadoria. Não tinha nenhum tipo de previdência social. Não tinha SUS para dar saúde gratuita àquela mulher. Não tinha nada.
Então, uma mulher que se casasse e ficasse viúva era o terror, era terrível. Porque a mulher casada e que enviuvou, naquele tempo, como ela não tinha nenhum tipo de previdência, não tinha nenhuma pensão, nada garantido, ela poderia se casar de novo, o que era muito difícil, porque já era uma mulher que tinha tido um marido e não era bem aceita, não era mais virgem. Ou ela tinha que mendigar, virava mendiga, ou se prostituir. Muitas prostitutas do tempo de Jesus eram prostitutas não por ser sem vergonhice. Eram prostitutas porque não tinham do que sobreviver. Não tinha trabalho para a mulher. Entende? Então, esse é o contexto. Então, era impossível um pai casar a filha com um idoso. Era botar a filha num risco muito grande de vida. Então, essa ideia de que José era mais velho, idoso, casou com Maria e que os filhos, ele levou os filhos do primeiro casamento, não é uma história bem reconhecida, bem aceita. A teologia católica não caminha por aí, tá? A teologia católica caminha por um caminho mais real. Qual o caminho mais real? Que José tivesse a idade que todo homem tinha na época dele quando ia casar, cerca de 20 anos. E que Maria tinha a idade que toda menina casava, entre 13 e 15 anos. Os casais eram assim, a média era essa. As meninas entre 13 e 15, os rapazes 20 anos. Então José se fez noivo de Maria, tinha um ano de preparação, e ele se preparou até que veio o casamento. Muito bem. Então vamos imaginar, José tinha 20 anos, vamos botar assim. A gente está especulando, porque não tem essas informações no Evangelho. A gente está indo pela cultura, por um pouco do que a história da Bíblia nos conta. Então vamos lá. José tinha 20 anos. A gente tem uma cena do Evangelho de Lucas, Lucas capítulo 2, versículo 41, em que a gente vê José, Maria e Jesus indo a Jerusalém para a festa da Páscoa. Nesse período, Jesus tinha 12 anos. Então vamos pensar, se José casou-se com Maria, e Maria já grávida, né? Por volta de 20 anos de idade, agora Jesus está com 12, José está com 32. E é a última cena que a gente tem de José na Bíblia. José indo com Jesus e Maria a Jerusalém para a festa da Páscoa. A gente não tem mais notícia de José, acabou ali. Então a última notícia de José que a gente tem é ele com cerca de 32 anos, que a gente está calculando. E aí eles voltam para Nazaré e desapareceu José da Bíblia, acabou, não se fala mais. O que a gente supõe? A gente supõe que José tenha falecido. José faleceu antes de Jesus iniciar a vida pública dele. Porque quando Jesus começa a pregação do evangelho nas ruas, só se menciona Maria, não se menciona mais José. E quando Jesus está na cruz, ele entrega João a Maria e Maria a João, o discípulo João João Evangelista, o apóstolo João. E Maria vai morar com João. Ou seja, Maria não tem mais Jesus, porque morreu, ressuscitou e foi para o Pai, e também não tem mais seu esposo. Também não tinha filhos, Maria não teve filhos. Então ela vai morar com o apóstolo João. Essa é a história. E quando Jesus começa o ministério dele, a gente lê lá em Lucas 3, 23, deixa eu abrir aqui para conferir. Lucas
3, 23. A gente lê assim, ó. Ao iniciar seu ministério, Jesus tinha cerca de 30 anos. Então, Jesus tinha 30 anos de idade. Então, vamos fazer a conta? Quando Jesus nasceu, José tinha 20. Quando Jesus tinha 12 anos, indo ao templo de Jerusalém, José tinha 32. Quando Jesus começou o seu ministério, Jesus tinha 30 anos. E José, então, tinha 50, porque ele era 20 anos mais velho que Jesus. Só que, quando Jesus começou o ministério, provavelmente José já tinha falecido. Então, José faleceu naquele período em que a Bíblia não conta nada sobre a história de Jesus, que é dos 12 anos até os 30. Nesse período, dos 12 aos 30 anos de Jesus, a Bíblia não conta nada, porque a Bíblia não tem nada para contar ali de história da salvação. Jesus levou uma vida normal, aprendeu o ofício com José de carpintaria, José ensinou a Jesus a trabalhar, Jesus virou carpinteiro, aprendeu com José, José era o carpinteiro, ensinou a Jesus. E José provavelmente morreu com menos de 50 anos. Isso é o que a gente pode falar um pouquinho sobre essa figura extraordinária, São José. Assiste esse vídeo de novo, porque a repetição é a mãe da aprendizagem. São José, rogai por nós. E aí, gostou de saber? Então, ó, clica aqui e assiste esse vídeo que eu preparei para você.